programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente aprende a fazer artesanato do dia com Mônica Bragante. Eu já convido você a participar do nosso bate-papo. Você pode ligar 0 operadora 11 3337 5886 ou deixar a sua pergunta, o seu comentário lá no Facebook do programa. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio para conversar com a gente hoje sobre assédio moral no trabalho o doutor Danilo Quirino Trevisan, que é advogado. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Olá, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. E eu estou recebendo também a Luana Adjani, que é psicóloga, está aqui no nosso estúdio. Lu, prazer te receber aqui de novo, viu? Prazer é meu, Jaque. Obrigada pelo convite mais uma vez. Olha, a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. Recentemente a gente falou sobre bullying para adultos aqui no nosso programa e agora a gente complementa esse bate-papo falando sobre o assédio moral no trabalho. Eu vou começar perguntando a Lua, para a questão psicológica. Lua, eu queria que você explicasse para nós. Bullying na fase adulta e assédio moral no trabalho são duas coisas semelhantes? A gente pode encontrar uma interligação aí? Na verdade, como nós estávamos conversando nos bastidores aqui, o bullying é uma forma de assédio moral, né? É uma das maneiras de assédio moral. Muita gente acha que bullying é só na infância, só no colégio, só na escola, né? Mas o bullying é toda forma, caracteriza toda forma de uma situação desconfortável, né? De que as pessoas fazem com as outras, né? Um colega de trabalho que expõe o outro a uma situação de vexame, a uma situação que a gente fala, expõe ao ridículo, né? A uma situação humilhante. Agora eu queria que vocês explicassem para nós, doutor. Com relação ao assédio moral, a gente sabe que por muito tempo os trabalhadores sofreram calados, digamos assim. Isso acontecia muito no passado, mas de um tempo para cá a gente começa a ver o trabalhador ter vez e eu tenho visto também cada vez mais causas julgadas a favor do trabalhador. Eu queria que o senhor falasse para nós e nos posicionasse. Como a questão jurídica está com relação ao assédio moral no trabalho? Isso. O assédio moral, na verdade, ele sempre existiu. Como a Lua estava explicando, a gente via o assédio moral, na verdade não na forma na palavra assédio moral, mas o bullying na infância, e isso ocorreu, foi crescendo junto com todo mundo, acontecendo também nas empresas, no serviço público, em todos os lugares. O assédio moral, ele começou a ser mais estudado na França, em meados da década de 50 até a década de 80. Isso, no Brasil, praticamente não existia esse tipo de... esse termo, assédio moral, não existia esse termo. Então, quando foi no ano de 2000, nós tivemos uma psicóloga que na tese de mestrado dela... É bem recente, hein? Exatamente. Ela trouxe a expressão assédio moral, fez um estudo chamado de a violência, a forma dessa violência nas relações de trabalho. E depois disso, consta que ela relata que a primeira reportagem de assédio moral foi naquele mesmo ano, no ano de 2000. Quer dizer, ninguém nunca tinha falado de assédio moral. Apesar de sempre ter existido, ninguém nunca falou. Essas situações que envolvem relação de emprego, evidentemente chegaram na Justiça do Trabalho. Só que não nomearam de assédio moral, mas sim de dano moral. O que é um dano moral? É qualquer situação que abala a pessoa e que reverte isso numa situação, havendo o que a gente chama de causa e efeito, tem um termo jurídico que chama nexo de causalidade, e que, demonstrado isso dentro do processo, acaba ocasionando a condenação a favor da vítima, da pessoa que está entrando com o processo. Dentro disso, no judiciário, antigamente os processos não tinha tanta procura do assédio moral. Isso só começou principalmente no ano de 2000, e de 2000 a gente tem uma estimativa que os institutos divulgam que de 2000 até o ano de 2012 nós tivemos um aumento no número de ações de assédio moral por volta de 1.600%. Uau! Já que eu acho que, complementando o que ele falou, eu acho que sempre existiu, mas antigamente não era divulgado, porque existia uma ideia, né, de hierarquia e de que o subordinado tinha que aceitar toda aquela situação que o patrão, né, de repente falava alguma coisa e o funcionário tinha que aceitar. E hoje em dia as pessoas estão mais libertas, né, nesse sentido de que conhecedoras dos seus direitos, né, de saber que existem processos que foram ganhos, né, no decorrer desse, que é mais moderno, que é mais atual, e as pessoas foram ganhando força, os casos foram sendo divulgados, porque até então quem sofria assédio moral sentia muita vergonha, né, de assumir, era uma situação vexatória. Então a pessoa não tinha coragem, por exemplo,
exemplo, imagina, antigamente, até por uma questão cultural, né? A sociedade vem crescendo nesse sentido de que hoje ela tem o direito de recorrer e de lutar, né, para ser respeitada no ambiente de trabalho. Agora, para a gente poder entender, eu falei um pouco a respeito do bullying, vocês complementaram também. O que pode ser considerado? Eu queria que vocês me exemplificassem o que pode ser considerado assédio moral. Eu queria exemplos do que pode acontecer no trabalho, tanto do que chega no consultório, quanto de questões que chegam para o doutor. Qual dos dois pode começar, por favor? Quer começar? Até é engraçado, estava conversando hoje recebi uma psicóloga no escritório, hoje, atendi agora há pouco, uma psicóloga questionando sobre assédio moral. Ela queria saber se aquilo que ela sofreu no ambiente de trabalho dela, que foi na prefeitura aqui da Grande São Paulo, aqui da região da Grande São Paulo, se aquilo que ela sofreu seria enquadrado como assédio moral. No caso dela, por exemplo, a chefe chama ela após o expediente para ter reuniões técnicas e conversar sobre, e começa a falar assim, olha, mas o seu trabalho não é tão produtivo quanto da outra psicóloga que que saiu há um ano atrás. Só que alguns assuntos de forma muito sutil. Então, necessariamente, no caso dessa psicóloga que eu atendi hoje, o assédio moral não ficou tão caracterizado. Agora, a gente tem casos mais concretos, por exemplo, onde a incidência de assédio moral hoje é maior, são nos bancos. Hoje, de cada 3 ações do judiciário, uma é referente a bancário. Quais situações, por exemplo? Por exemplo, quando há um excesso de metas que o bancário tem que cumprir. Então, digamos, o normal seria exigir que ele fechasse 10 contratos, por exemplo, e exigem que ele feche 50 por mês ou por dia. Então, isso acaba reduzindo a capacidade dele até de trabalhar. Nossa, eu tenho que fechar tanto contrato que eu não consigo trabalhar em prol disso, que ele fica tão preocupado. Isso pode ser específico ou pode ser coletivo? Dando até esse exemplo ainda. Pode ser coletivo. Nós temos o assédio moral coletivo. Tem, por exemplo, nós atendemos também o serviço público, em que um hospital inteiro foi, digamos, enquadrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego pela prática de assédio moral, desde da diretora dessa unidade do hospital, passando pelos supervisores, pelos gerentes e até pelos chefes menores. Ou seja, toda a escala de nível hierárquico aplicava e praticava o assédio moral contra todos os funcionários. E isso prejudica todo mundo, por ser um hospital, principalmente os usuários. E eu queria perguntar agora para a Lua, que eu acredito que quando essas pessoas, eu vou pedir para você dar alguns exemplos também, mas eu acredito que quando essas pessoas procuram psicólogo, às vezes elas procuram primeiro advogado ou primeiro psicólogo, elas devem trazer também traumas junto com essa procura. Eu queria que você falasse pra gente sobre isso. Já, que com certeza. Em relação a essa questão que ele falou, né, do coletivo, faz parte da cultura da empresa, né? A partir do momento que se permite um assédio moral, 2, 3, isso vai ocorrendo com mais frequência. Agora, em relação aos traumas, isso existe muito. Por quê? Essa questão da desqualificação do ser humano, dentro da psicologia, os termos que a gente usa, como assédio moral, é quando um ser humano se sente desqualificado, né? Por exemplo, lá na infância chamar de feio, chamar de gordo. No trabalho, em relação a questionar a capacidade, ou então o excesso de tarefas que ele falou, que se sente... o funcionário, quando ele recebe um excesso de tarefa, ele sente que ele não rende, ele sente que ele não completa a meta dele, porque algumas metas são impossíveis, né? Então, a queixa do paciente em relação a isso, a gente vê sintomas de depressão muitas vezes, né? E isso tem um reflexo na empresa, o funcionário começa a faltar, né? Essa questão toda negativa. A relação do funcionário dentro de casa, com o familiar, com a sua parceira, isso modifica, né? Porque isso causa uma tristeza, uma sensação de incapacidade muito intensa, né? E a questão da autoestima no trabalho também, isso envolve, né? A gente estava conversando nos bastidores que muitas pessoas acabam adquirindo hábitos como de bebida, para tentar resolver, para tentar se sentirem mais soltas em relação ao trabalho. E isso é muito prejudicial. Compulsões podem ser desenvolvidas, né? Na maioria dos casos, já que são desenvolvidas compulsões e problemas psicológicos, transtornos, não só problemas leves, mas transtornos. Por exemplo, o transtorno do pânico pode acontecer. Exatamente. É um dos transtornos mais comuns, né? Nesse caso de assédio moral, o transtorno do pânico, a insegurança. A gente estava conversando, né, que ele falou
até na pesquisa aqui, ele estava falando da psicóloga, crises de choro, alteração de humor, né? A questão a pessoa vai trabalhar sem motivação. Ainda deve ter medo de chegar no trabalho, né? Eu já vou voltar nessa questão da insegurança. Eu vou só atender uma ligação. Edivaldo de São Paulo quer participar. Oi, Edivaldo, boa tarde. Boa tarde. Prazer falar contigo. Pode fazer a sua pergunta. Não, eu só queria fazer, na verdade, uma colocação. Observação. Pode falar. Sempre que a gente traz esse assunto à tona, muitas das vezes a gente esquece de fazer uma observação no sentido de que, às vezes, o assédio moral, ele não é... A pessoa que o pratica, às vezes, só está colocando em prática uma política que, muitas das vezes, também é a política da organização onde ele trabalha. Uhum. Então, assim, às vezes a sua chefia mais imediata, que acaba praticando assédio moral, ela também acaba sendo vítima nesse contexto. Porque, às vezes, eu acredito que nenhum ser humano tem essa predisposição para humilhar o seu colega de trabalho, enfim. Mas hoje a gente vive um mundo tão louco, essa questão do desemprego é tão grande que às vezes o cara, para justificar a permanência na empresa, eu não estou nem querendo justificar a ação do assédio moral, mas só mais uma vez frisando que muitas das vezes a gente culpabiliza a chefia mais imediata, esquecendo que a chefia mais imediata está colocando em prática uma política que é da empresa. Entendi. Então, você quer dizer alguma coisa do tipo, a pessoa está cobrando o funcionário de uma meta muito alta, mas é porque se ela não conseguir essa meta muito alta, até ela pode perder o emprego, né? Então, acho que acaba sendo uma consequência mesmo de toda uma estrutura de trabalho, né? Eu acho que a discussão tem que ser feita de maneira muito mais abrangente, porque envolve outras questões. Uma delas é essa que você acabou de trazer à tona aí. Muito obrigada, viu, Edivaldo, pela sua participação. Um abraço à colocação do Edivaldo. Não sei se ele já passou por alguma situação semelhante na empresa e quis dividir isso. Eu queria saber a opinião de vocês, principalmente no caso jurídico. Eu queria perguntar isso para o advogado. A pessoa, às vezes, realmente, ela era forçada a cobrar de alguma forma. De repente, até um dos chefes também pode sofrer assédio moral por parte de outro chefe, né? Por exemplo, num banco, de novo, tivemos o caso de um trabalhador que, quando ele voltou do auxílio-doença, ele estava enfermo, quando ele retornou da licença, ele foi afastado das funções que ele praticava. Então, ele foi reduzido, deixado ele numa sala sem fazer nada. Sem fazer nada. Ele ficava numa sala simplesmente atendendo o telefone. Então, com isso, ele engordou 30 quilos e desenvolveu a síndrome do pânico. Mas são condutas que foram acontecendo no dia a dia. Não é simplesmente um xingo, uma palavra mal colocada, mas são condutas reiteradas que vão levando à redução da autoestima daquela pessoa, daquele trabalhador, da vítima. Lua, você falou da insegurança. Eu já conheci pessoas que comentaram isso comigo, que tinham medo de voltar ao trabalho por causa do que podia acontecer. Então, às vezes a pessoa, ela é xingada, e eu já ouvi isso, de incompetente, de incapaz, é comparada com os outros. Isso, às vezes, é algo tão vexatório, porque também acontece na frente dos outros. Às vezes não é só na sala do chefe, às vezes é na frente dos outros funcionários que essa pessoa... E às vezes é coletivo, mas às vezes é a perseguição específica com aquela pessoa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses traumas. Quer dizer, você falou que até a síndrome do pânico pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvido porque mexe com a autoestima, com a insegurança. Na verdade, a pessoa perde a motivação. Ela não quer sair de casa? Isso pode acontecer? Pode acontecer, porque a depressão, ela acontece nesses casos, e uma das características da depressão é realmente a pessoa não sentir vontade de sair de casa, a pessoa ficar com uma tristeza constante, né? O telespectador falou em relação à questão da cultura da empresa, como a gente estava falando antes, mas ele falou também numa questão relacionada à competitividade, né? Que pode ser que a competição, na verdade, a maioria das empresas, eu acho que banco, empresas, até empresas de RH, telemarketing, elas trabalham com metas, né? E eu acho que o telemarketing, por exemplo, eu acredito, não sei se o doutor pode me confirmar, que também é uma das grandes áreas onde existem mais queixas em relação ao assédio moral. Porque existe uma exigência muito grande do funcionário, né? Um trabalho extremamente exaustivo, onde ele sofre assédio, não só da própria empresa, mas como dos clientes.
Não sei se vocês já... Isso aí que você tá falando é fantástico, sabe por quê? Às vezes a gente faz isso, você tá com tanta raiva, por exemplo, da operadora de telefone, que quem atende vai receber toda a nossa raiva, porque a gente já ficou 10 horas num menu irritante pra conseguir falar com alguém. Aí você fica, outro dia eu fiquei mais de 15 minutos ouvindo uma musiquinha horrível pra conseguir falar com alguém. Quando você... Coitada daquela pessoa, porque você só quer que ela resolva o seu problema. E tem gente que não tem educação. Tem pessoa que é mal educada, que xinga, que chama de incompetente. Isso também é um assédio, né? Isso é um assédio, é o que eu falei. E aí a pessoa, ela sofre dos dois lados. Não só a pressão da empresa, como do cliente que ela está atendendo. É muito difícil, eu acho que todo mundo conhece, todo mundo já passou por uma situação. Eu mesma procuro me controlar ao máximo, né? Eu também respiro fundo 1 milhão de vezes para pensar que aquela pessoa não tem nada a ver com isso. Realmente é muito difícil resolver problemas a partir do telemarketing. E na psicologia, ele falou que no direito é o pessoal que trabalha no banco, na psicologia é o pessoal de telemarketing que sofre mais com essa questão psicológica mesmo, é onde a gente tem mais procura. A gente pode concluir, então, que a questão da competitividade das metas tem muito a ver com assédio moral dentro das empresas, né, doutor? Também. Tanto que as empresas hoje, elas estão começando a se preparar nisso, fazendo palestras, dando orientação para os seus funcionários. Tanto os funcionários, digamos, de níveis mais baixos até de alto escalão. Porque, infelizmente, o assédio moral não ocorre só no chão de fábrica, no canteiro de obras, mas ocorre até dentro de escritórios de advocacia. Hoje, teve uma decisão que a gente estava lendo, discutindo até no escritório, que interessante, de uma advogada que ingressou com ação de assédio moral contra o dono do escritório, porque o dono do escritório falou assim que era incabível uma advogada de determinada faixa etária ganhar tão pouco. Mas, assim, no meio de todo mundo, denegrindo a imagem dela, sendo realmente vexatório. Então, ela entrou com a ação e ganhou. Doutor, eu tenho algumas perguntas para fazer. Vou dar um exemplo. A pessoa sofreu assédio moral e começou a ter crises, desenvolveu problemas psicológicos, procurou, por exemplo, a Lua. A Lua viu, começou a fazer terapia, encaminhou para o psiquiatra porque viu que precisava tomar medicamento, porque já tinha desenvolvido alguma síndrome, algum transtorno. E daí essa pessoa se recuperou depois de 1 ano de tratamento. Saiu da empresa ou continuou na empresa, enfim. Essa pessoa pode pedir, inclusive, o ressarcimento do que ela gastou com medicamento, essas coisas? Pode. Primeiro, a gente vai ter que demonstrar que houve o assédio. Então, o que são as provas? As provas dentro do assédio moral vai servir para a gente demonstrar a causa com a consequência, ou seja, o nexo de causalidade. A gente tem que demonstrar que a conduta daquele empregador, daquele assediador, gerou naquela vítima as consequências que a gente vai demonstrar. Então, precisaremos, a princípio, provas testemunhais ou documentais. Algum e-mail, alguma carta, algum memorando, ou realmente as testemunhas que acabam convivendo com aquele trabalhador e presenciando fatos, muitas vezes, que acabam denegrindo a imagem daquele trabalhador. E com isso, a gente leva ao judiciário que vai avaliar, analisar. Havendo toda essa demonstração do que aconteceu, a gente pode pedir o dano moral, em razão do assédio, os danos em razão da falta daquilo que ele deixou de ganhar, dependendo da situação, e até daquilo que ele perdeu gastando com aquilo que seriam, por exemplo, medicamentos, tratamento e envolvendo tudo isso dentro desse dano. Lu, às vezes você, assim, como psicóloga, você indica que a pessoa saia daquele emprego. Eu sei que deve ser uma posição bem complicada, mas às vezes você percebe que isso é necessário? Olha, Jaque, eu como psicóloga, eu costumo falar, né? Eu sou o espelho da pessoa. Eu vou refletir aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja. Se eu perceber durante a análise que isso é um desejo da pessoa, a gente vai trabalhar na terapia para que ela consiga estar no ambiente de trabalho onde ela sinta satisfação. E em muitos casos, a pessoa sai do emprego e procura outro. Da mesma forma, é muito perigoso isso, porque isso acontece da mesma forma quando está insatisfeito com o casamento, às vezes acaba separando. A pessoa quer sair, né? Agora, às vezes você encaminha a pessoa, você alerta a pessoa a procurar um advogado, dependendo do caso, porque você deve ver abusos absurdos, as pessoas devem te procurar com N queixas, né? Sim, a gente sempre encaminha, né, para outros profissionais, porque o trabalho terapêutico, ele é em conjunto, né, ele tem mais eficiência quando é multidisciplinar, né, em conjunto com outras áreas. Agora, conforme a gente estava falando antes disso, é muito difícil comprovar que existiu assédio
moral. É isso que eu fico imaginando, quais são as provas. Porque, por exemplo, o colega de trabalho que está empregado, ele pode até ter visto, mas ele não quer perder emprego. Ele não vai querer testemunhar. As pessoas não querem se envolver, né? Eu até queria perguntar para o doutor em relação à questão dos registros médicos. Eles têm valor jurídico? Se eles constam, Teriam, só que infelizmente a gente não pode trazer esses documentos para que possam ser utilizados no processo, a não ser que sejam relativo a você. Então não tem como, né? Você que sofreu assédio, o paciente. Quem sofreu assédio foi, por exemplo, a enfermeira, que nós temos casos de enfermeiras, auxiliares técnicos que sofreram assédio. Então, só que eles não podem simplesmente pegar o formulário e levar, porque aquele formulário ele é único e há sigilo sobre ele. Então não pode trazer esse formulário pro judiciário. De fato, é um processo muito desgastante. Né? A pessoa já está com um problema psicológico. Às vezes, tudo que aquela pessoa, depois que ela consegue sair daquele emprego, tudo que ela não quer é reviver essa situação. Mas aí cai a ficha dela de que ela precisa, né? E muitas vezes, pela própria dificuldade, né, do processo, às vezes a pessoa prefere se anular, sair do emprego, porém sem fazer nenhuma denúncia. Deixar quieto e tentar reconstruir a vida dela num outro ambiente de uma forma mais satisfatória. Isso também é comum. Caduca o tempo pra gente entrar, porque eu fico pensando, vamos imaginar que essa pessoa passe por um tratamento. Eu dei um tempo médio aí de um ano para essa pessoa se recuperar, já está em outro emprego, ou não, enfim, recuperou, tá? Não está mais naquele emprego. Ela pode entrar com uma queixa depois de quanto tempo? Envolvendo a relação de trabalho, o empregado ele pode entrar até 2 anos de quando encerra ou ao término do contrato de trabalho. Estando ou não naquela empresa, isso não faz mais diferença, Estando ou não né? naquela empresa. Então, até 2 anos ele pode ingressar na Justiça do Trabalho. Agora, no campo civil, a gente pode verificar, envolve, aí existe alguns prazos, mas em média 3 anos. E ao servidor público também cabe o ingresso de ações na Justiça, envolvendo também um prazo de 5 anos. Agora, doutor, eu sei que vai depender de quanto a pessoa gastou, de quanto tempo a pessoa ficou parada, de quanto ela deixou de ganhar, mas tem um valor médio que se pede em assédio moral? Porque eu acredito também que se a pessoa pedir um valor muito alto, que de repente é uma empresa com um nome incrível, se essa pessoa pedir um valor muito alto, o juiz vai ver que de repente essa pessoa está querendo abusar, não acontece isso? Toda vez quando se fala em dano moral, que seria a repercussão financeira do assédio, dano moral, tanto o judiciário ele busca verificar a capacidade do autor, ou seja, daquele que está pedindo, e a possibilidade e a necessidade daquele que pode pagar a condenação. Então, se você for pegar uma pessoa que trabalha como bancário dentro de um banco de multinacional, ou ainda uma pessoa que é caixa dentro de um mercadinho de bar. Mercadinho de bairro. Então, os juízes eles fazem essa análise e essa ponderação. Temos também, por exemplo, são casos mais vultosos, envolvendo grandes empresas. A gente teve, só que aí foi formação praticada pelo Ministério Público do Trabalho contra a prática de assédio moral em toda uma empresa, e eles aplicaram, foi há 2 anos atrás, eles aplicaram um valor de R$1 milhão. Tô sabendo. Foi um valor bem alto que a gente leu, né, Lua? Agora, eu queria fazer uma pergunta. Eu quero fazer 2 perguntas rapidamente, que eu tenho pouco tempo. Uma delas Lua, alguns danos deixados pelo assédio moral podem ser irreversíveis? O que, enquanto psicóloga, você tem percebido? Olha, em relação a isso, eu vejo que os pacientes têm uma boa recuperação. Mas aí vai depender do histórico psicológico, se esse paciente ele também não tem outras questões relacionadas a outros fatores da vida, né? Pode desengatar alguma coisa que estava perdida. Exatamente. Algo, e né? Junto com isso pode ser irreversível. Mas nos casos em que essa queixa é a queixa principal, a gente trabalha de forma que a pessoa realmente procure um caminho onde ela se sinta mais satisfeita e realizada. Dentro dessas situações, estava mostrando uma pesquisa que dentro de diversas situações, alcoolismo, depressão, crises de choro. Por exemplo, havendo o assédio moral, 100% de mulheres, elas apresentam crises de choro, o homem não. Agora, dentro dessa mesma pesquisa, tentativa de suicídio. As mulheres, em nenhum momento, tentam se suicidar quando há o assédio moral. Nos homens, chega a quase a 20%.
Então, a relação... É como o homem encara o emprego e como a mulher encara o emprego. Aquela diferença de gênero, como em qualquer situação, né? Exatamente. Se o chefe grita com o homem, ele fica sério, depois baixa a cabeça na parede. Chora. A mulher chora, às vezes até na frente do chefe. Pra gente, infelizmente, finalizar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta sobre um outro tipo de assédio que eu acho que de alguma forma deve se ligar ao assédio moral, que é o assédio sexual, que nós sabemos que existe também em algumas empresas e que no caso, eu não consigo imaginar como deve ser no caso dos homens, mas no caso das mulheres, a mulher deve, não sei, deve se sentir, deve ser horrível, né? Você já deve ter pego casos assim. Eu já peguei casos e eu já passei por uma situação dessa, né, em um lugar onde eu trabalhei e foi muito difícil. Eu nunca imaginei que eu fosse ter dificuldade de lidar com isso, porque eu sou uma pessoa muito segura. Mas foi muito difícil, o sentimento realmente você não sabe o que fazer. Você, né, no caso, eu acabei pedindo minha demissão, né, saí do lugar onde eu trabalhava por causa dessa situação e decidi não me expor e também não expor a empresa. Por situações pessoais, enfim, eu decidi seguir o meu caminho em outros rumos. Mas é uma situação bem complicada. Porque imagina você, que é uma pessoa super bem resolvida, deve ter passado por um momento difícil. Imagina uma pessoa que já tem problemas psicológicos. Essa questão da mulher ser hostilizada pelo homem já é uma questão muito antiga. Mas a gente, em 2014, já deveria ter superado isso. Né? Agora, para qualquer mulher, quando ela é vista como objeto, eu acho que isso magoa bastante, principalmente quando ela não tem a intenção, né, de ser vista dessa forma. Quando ela assume uma postura profissional e que ela está no ambiente de trabalho para trabalhar, realmente isso é muito agressivo. Eu conheço muitas mulheres que pediram as contas como você fez, mas eu conheço também mulheres que não podiam naquele momento pedir as contas e que ficaram passando pelo assédio. Não sei se você já atendeu casos assim. Existem casos assim em relação que não podem, porque tem família, porque ponderam a situação financeira, e isso vai se arrastando. Mas uma hora a bomba estoura. Né? Uma hora ninguém aguenta a ficar repetindo, né, esse mesmo sofrimento diariamente. Então, quer dizer, mais cedo ou mais tarde essa pessoa ela vai procurar ajuda. Isso tanto no assédio moral quanto no sexual, por vezes acaba a vítima, o assediado, imaginando o que ele causou. Cadê a responsabilidade dele? O que ele fez pra gerar? E o que os outros vão pensar? Porque já pensou se a esposa fala pro marido, o marido pode falar assim, mas você deve ter dado bola pra ele. O que você falou pra ele te mandar essa mensagem? E o assediador muitas vezes não precisa de nada. Exatamente. Né? Não precisa de nenhum gatilho, né? A característica do assediador é muito essa, né? É uma pessoa muito segura de si, é uma pessoa que realmente tem esse costume de menosprezar as pessoas, de diminuir as pessoas, porque geralmente se acha no poder. Né? Geralmente são pessoas que, pode ver, que um faxineiro não vai assediar uma chefe. Tem essa questão da hierarquia no assédio. Então, é uma das características. Geralmente, quanto mais alto o grau hierárquico... O assédio sexual hoje é uma conduta responsabilizável dentro do Código Penal, mas exige que seja feito dentro de um superior contra um subordinado. Isso é o assédio sexual. Já o assédio moral, ele pode existir tanto do subordinado quanto do chefe para o subordinado, ou de vários subordinados para com o chefe. Isso pode acontecer também. Do chefe para o subordinado também pode haver... Perdão, do subordinado para o chefe também pode haver assédio moral. De repente, um grupo que se junta porque quer tirar aquele cara da direção. Isso já aconteceu. Chama de assédio moral ascendente. O mais absurdo, né, em relação ao assédio sexual é que a maioria dos discursos dos assediadores é de que as pessoas assediadas sugeriram esse comportamento, né? Que deve ser difícil até para o juiz julgar algumas situações assim, né? Complicado. E sem contar que a pessoa, já vou encerrar, porque a produção me avisou que o tempo estourou, mas sem contar, complementando aquilo que o doutor ia falar provavelmente, a pessoa deve ter vergonha de denunciar, né? Com certeza. Isso é muito comum. Justamente por isso que você acaba de falar. É a exposição, né? Que pena que eu tenho que encerrar, mas eu queria convidar vocês para voltarem mais vezes. Eu tenho certeza que nós esclarecemos a dúvida de muitos dos nossos telespectadores e eu queria que tanto a Loa quanto o doutor, em um minutinho, deixassem um recado final para quem nos assiste hoje e está sofrendo com assédio moral ou conhece alguém da família que está sofrendo com isso. Loa? Bom, o recado que eu gostaria de deixar é que realmente busque apoio familiar. Isso é muito importante, para mim foi muito importante, né? E também um apoio profissional, né? Um apoio de um terapeuta. Isso é essencial para que você consiga se reconstruir, né? Na verdade, e superar.
Lô, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o e-mail que é contato@loanadne.com.br e o site www.loanadne.com.br. Tem o telefone também do consultório, 0 operadora 11 2893 3827. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Volta Jaque. sempre, meu amor, uma ótima tarde. Com certeza.